Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós ficamos 2 semanas sem gravar e estávamos fazendo o 4º estudo dos rudimentos da doutrina cristã, intitulado A Ressurreição dos Mortos. Paramos na 4ª parte. Hoje, então, nós voltaremos gravando para gravar a 5ª e última parte, onde falaremos sobre o corpo dos crentes, se o Senhor assim o permitir. Quero fazer antes uma pequena oração junto com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas curas, pelos milagres, enfim, por tudo, Senhor. Peço ao Senhor que nos dê graça, nos dê unção, sabedoria, aos meus irmãos em casa também, e que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesses estudos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje é a 5ª parte do estudo número 5. Né? Na primeira parte, nós falamos sobre a importância da ressurreição. Na segunda, nós falamos a respeito do fato e da natureza do estado intermediário, Hades, Sheol, né? Na terceira parte, na parte 3, nós vimos um ensinamento do Velho Testamento quanto à ressurreição do corpo. E na parte 4, nós falamos sobre a natureza da ressurreição. Agora, na parte 5, veremos sobre o corpo dos crentes, né? O corpo ressurreto dos crentes, dos cristãos. Diversas passagens declaram ou dão a entender que o corpo ressurreto dos crentes será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Em 1 João capítulo 3, verso 2, o apóstolo diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, ou seja, seremos semelhantes a ele. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E em 1 Coríntios está escrito: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Bem, alguns detalhes podem ser mencionados em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro, nós lemos que esse corpo não será composto de carne e sangue, né? Em 1 Coríntios 15, 50 e 51, está escrito: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, é o que diz a palavra de Deus, mas todos seremos transformados. O que Jesus quis dizer com isso é que o nosso corpo
que foi adaptado para a vida terrestre, esse corpo. Ele está adaptado à vida material, à vida terrestre, à vida nesse mundo. Mas ele não suporta ou não suportaria o novo tipo de vida que teremos. Por isso, seremos transformados. É o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Novamente, nossos corpos serão incorruptíveis, como lá no Jardim do Éden, lá no início, antes do pecado. Não estando, portanto, sujeitos à doença, à decomposição e morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Será um corpo glorioso, poderoso, espiritual e, finalmente, será um corpo celestial. A Bíblia diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, diz a Bíblia. A Bíblia continua falando: o primeiro homem, Adão, foi formado do pó da terra. É terreno, é o homem terreno. O segundo homem é do céu, é celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do homem terreno, material, corrupto, ou que se desfaz com o passar dos anos, traremos também a imagem do homem celestial, que é eterno. Os corpos dos não crentes agora, os corpos daqueles que rejeitaram Jesus durante toda a sua vida e que faleceram e que estão lá na sepultura. Jesus declarou que está chegando a hora quando todos que estiverem na sepultura sairão. Alguns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Jesus fala do juízo final, lá na frente, após o arrebatamento da igreja, após o milênio, no final do milênio, haverá o juízo do trono branco, que a Bíblia chama. Diante de Félix, o apóstolo Paulo declarou que Israel tinha esperança em Deus, de que haverá ressurreição tanto de justos e quanto de injustos, ou seja, quanto daqueles que são de Jesus, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, quanto daqueles que o rejeitaram. Ele diz: tendo esperança, são palavras do apóstolo Paulo, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Também em Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão para vergonha e horror eterno. No livro do Apocalipse é ensinado
que os não salvos, né, serão ressuscitados, julgados e lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, vi também os mortos, o apóstolo João, né, escrevendo as suas visões. Ele diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. A curiosidade nos levaria a uma investigação, né, da natureza desse corpo ressurreto. Mas o silêncio das Escrituras, o silêncio da Bíblia, a esse respeito, indica que devemos nos contentar com as coisas que nos foram reveladas. A Bíblia ensina que haverá duas ressurreições. Está em Apocalipse capítulo 4 a 6. Né? A primeira ressurreição terá lugar quando Cristo vier nos ares. Porque o Senhor mesmo, diz a Bíblia, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cada um, porém, diz a Bíblia, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Né? Então não há dúvida de que todos os salvos do Velho Testamento e do Novo Testamento, até aquele momento, serão ressuscitados. Os que forem mortos durante a tribulação, aparentemente serão ressuscitados no momento da vinda ou da volta de Jesus à Terra. Assim, a primeira ressurreição estará completa. Estará completada a primeira ressurreição. Apocalipse 20 diz, vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição terá lugar 1000 anos mais tarde. Mesmo Apocalipse 20 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Há pessoas que creem que estes 1000 anos, ou o milênio, né, ele não existe literalmente, ou não existirá literalmente. Né? Esse milênio nós já estamos vivendo, outros dizem que o cristianismo vai crescer, até que chegar o momento e Jesus voltará. Né? Mas nós cremos, já foi explicado lá no início do estudo sobre os rudimentos, nós cremos na vinda de Jesus para arrebatar a igreja antes do milênio e que, portanto, esse milênio é literal. Parece
que Deus é tão longânimo quanto possível com os que morreram sem ser salvos, né? Estão em tormento no estado intermediário, que nós já vimos, já estudamos, mas ainda não estão no lugar final de castigo, ou no lugar do castigo final. Assim, a bondade de Deus faz adiar o dia do acerto final de contas para até depois do milênio, mas embora demore, nós cremos, certamente virá esse dia, né? E assim nós chegamos ao final do estudo número 5 sobre a ressurreição dos mortos. Nós agora, no próximo estudo, né, nós estudaremos o juízo eterno, né? O final, o juízo final. Que o Senhor abençoe vocês. E até o próximo estudo, quando estaremos então iniciando o estudo do juízo eterno, o julgamento final, as coisas que vão acontecer, ou que aconteceram desde o princípio até o fim. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.